nessa noite. Louvores ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele pelo qual nós estamos aqui nessa noite, para adorar a Ele. Você pode levantar suas mãos para os céus? Você pode adorar Ele por um minutinho? Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite que nós nos lembramos do sacrifício da cruz. Você pode levantar suas mãos e dizer: Jesus, eu te adoro nessa noite. Eu adoro o seu nome nessa noite acima de todas as coisas, porque o Senhor é o amado da minha alma. O Senhor é o motivo da minha alegria. O Senhor é a razão da minha existência. O Senhor é aquele que me deu o direito de vida eterna. Pelas suas pisaduras eu fui sarada, Jesus. O seu sangue me purifica de todo o pecado. O Senhor é aquele que rasgou o escrito de dívida que era contra mim, lavou a minha vida no sangue do Cordeiro, e hoje eu tenho uma nova vida. Por isso nós te adoramos, Jesus. Você pode levantar suas mãos e aplaudir a Ele nessa noite. Enquanto aplaude, glorifica com a tua boca, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A Ele seja toda a glória nessa noite. A Ele seja todo o louvor. A Ele seja toda a adoração. Que todo nosso culto seja para louvor da glória dEle. Que os louvores o adorem, a coreografia o adore, os diáconos que servem o adorem, a equipe de mídia que serve o adore. Que Ele seja adorado em todo o tempo neste lugar. Que o nome dEle seja glorificado. Que somente Ele seja apontado, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é por causa dEle que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Obrigada pela tua presença, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Eu vou ler com vocês apenas o versículo 35 ao 37, porque essa leitura ela é um pouco grande, então eu prefiro discorrer dela enquanto pregamos. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, você poderá ler aqui no telão. Põe na NVI, por favor. Você pode acompanhar aqui no telão junto conosco, para a gente fazer uma leitura coletiva, amém? Diz assim a palavra de Deus no 35. Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Assim, deu ordem para parar a carruagem. Não, o 37. Aí, e disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora pode pôr o 8, por favor. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Amém? Você pode fechar a sua Bíblia, por favor? E eu queria que você colocasse a mão no seu coração e pedisse para Deus falar com você. Hoje Deus vai falar com dois públicos aqui diferentes. Você está enquadrado em um deles. Ou você vai sair daqui sendo Filipe, ou você vai sair daqui sendo eunuco. Mas Deus vai falar com você. A única coisa que eu te peço nessa oração é que você peça para Deus que o que Deus tratar, você consiga colocar em prática hoje de uma maneira muito especial. Que você saia daqui marcado pela palavra do Senhor. Você pode orar assim? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós nos colocamos aqui nessa noite tão especial, noite de Santa Ceia, Senhor. Noite essa que o Senhor já manifestou a sua presença através desse louvor,
tão maravilhoso que o Senhor nos fez sentir a tua presença. Agora, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos ser edificados por essa palavra, renovados, transformados, avivados, tocados. E para isso, Espírito Santo, nós dependemos pura e exclusivamente de Ti. Porque o Senhor é que convence, é o Senhor que trata, é o Senhor que fala aos corações e é o Senhor que usa. Então eu preciso nessa noite que o Senhor use a minha vida pela tua infinita misericórdia, para que eu consiga entregar aquilo que o Senhor preparou para essa igreja. De mim mesmo eu não tenho nada, de mim mesmo não tenho capacidade, mas se o teu Espírito me tomar, Senhor, nessa noite o Senhor vai levantar através da palavra vidas neste lugar, que serão impactadas pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, usa a minha vida pela tua misericórdia, coloca por terra todo impedimento, toda barreira, tudo que quiser atrapalhar, distração, preocupação, ansiedade, coloca por terra nervosismo, coloca por terra distração na mente, no coração, todo espírito maligno que quiser impedir o teu agir nesta noite, caia por terra em nome de Jesus, que haja libertação, cura, salvação e transformação pelo poder da palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Amados, o mundo está cheio de eunucos, mas Deus está procurando Filipes. Essa é a palavra que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Essa passagem bíblica, ela é linda, porque ela fala de dois personagens que nos darão uma lição nessa noite. Filipe, esse que você leu comigo, ele não é o apóstolo, ele é o diácono. É um outro Filipe, e esse Filipe, ele está em Samaria, está trabalhando para o Senhor. Ele era um diácono cheio do Espírito Santo, que fazia a obra de Deus com amor, temor, e um dia ele ouve a voz de Deus, através de um anjo que se apresenta a ele, e esse anjo diz para ele, ir para uma estrada deserta, a estrada que descia de Jerusalém para Gaza. Era uma viagem muito longa, de onde ele estava, era aproximadamente 60 quilômetros. 60 quilômetros é daqui aonde, meu GPS favorito? Em São Mateus. Acende a luz do berçário aí para as mamãezinhas que precisam amamentar, trocar o bebezinho, se direcionar a isso. São Mateus, nós fomos muito para São Mateus em caravana, tem uma igreja irmã nossa lá, amiga do pastor Hildo. Então ele precisava se deslocar da onde ele estava a 60 quilômetros. E a ordem foi muito óbvia da parte do anjo. Vá para uma estrada que eu vou te mostrar, e é muito deserta. Eu fiquei pensando, né? Era uma missão, era uma obra que ele ia fazer, só que era uma obra sem muito holofotes, sem muito glamour, sem muito detalhes. Deus não diz o que ele vai fazer, como vai fazer, se era uma igreja, se era um campo missionário, o que era. Deus só manda ele ir, obedecer, e no decorrer do caminho, Deus iria falar o restante. Esse é o primeiro personagem. O segundo era o eunuco, um etíope. Eunuco não era o seu nome. Eunuco era a sua condição. E etíope era a sua origem, de onde ele era, da Etiópia. O que era um eunuco? Eunuco era um homem privado da sua sexualidade. Eunuco, todas as vezes que você ver a referência na Bíblia, você vai saber agora que era um homem que era castrado.
ele não tinha o seu órgão genital. Por castigo, algumas vezes, ou em outras, por nascença, um defeito físico, um problema de saúde biológico. A gente não sabe, nesse caso, por que foi, porque a Bíblia não diz. Mas a Bíblia e estudos vai nos mostrar que a vida de um eunuco não era fácil. Primeiramente, porque ele não poderia ter filhos, o que já era uma tristeza, visto o quanto a genealogia, ela naqueles tempos bíblicos, favorecia a linhagem, né? Todo homem precisava deixar um filho para dar continuidade à sua linhagem. Segundamente, porque quem era um eunuco? A lei mosaica era muito clara. Coloca para mim, por favor, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, que vai fazer referência do que era um eunuco, do que ele passava. Nenhum homem cujos testículos tiverem sido esmagados, ou cujo membro viril tiver sido amputado, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Nossa, essa tá a linguagem de hoje, está bem na linguagem de hoje mesmo. Então, a vida do eunuco não era fácil, a começar que pela lei ele era excluído da congregação. Ele não podia nem sequer adentrar a um templo para cultuar. E como tal, estava destituído de corpo, de culto, de assembleia. Ele também estava destituído e excluído também da sociedade. Todos olhavam o eunuco com maus olhos. E ninguém queria ter contato e muito menos ver a vida dele se desenvolver. Ele era um excluído. E, em contrapartida, com muita dificuldade de se inserir no seio da sociedade, normalmente eles eram vendidos como escravos, porque eles não eram de muita valia, de muita serventia. Porém, este em específico, ele é vendido como escravo, mas ele acaba se destacando no que ele faz, e ele se torna um oficial da rainha da Etiópia. Ele passa a ser o braço direito da rainha, possivelmente descobrindo a pessoa que ele era, porque ele não era marcado pelo que ele carregava, ele era um ser humano que ela se identificou, gostou, e a Bíblia vai dizer que ele passa a ser um homem da confiança dela e passa a cuidar das coisas dela. E inesperadamente, Deus marca um encontro entre esses dois personagens, Filipe e o eunuco. Deus decide unir o caminho deles, porque esse eunuco, ele tinha status na Etiópia, era o braço direito da rainha, não era pouca coisa. Ele tinha tudo, influência aonde ele estava, mas no fundo, lá no fundo, ele era apenas um escravo, excluído e vazio. Nada preenchia o buraco que ele tinha no peito, na alma. E ele vivia tentando preencher esse vazio. E nesse dia no qual nós lemos no texto, ele vai até o templo para adorar. A Bíblia diz isso. Mas, pastora, é contraditório, porque você acabou de falar que eles não podem adentrar ao templo. Então, para você ter uma noção, ele possivelmente teve que se disfarçar, ir escondido, para poder participar de um culto. E quando ele está voltando, o texto vai contar, depois você lê inteiro na sua casa, que ele está voltando na sua carruagem e ele está lendo uma palavra. Ele foi para o templo, mas ele continuou vazio. Ele foi para o templo, mas ele ainda continuou com sede de Deus. Ele estava sedento de entender as coisas de Deus. Ele estava sedento de preencher esse vazio da sua alma. Querido,
As pessoas estão assim, algumas com posse, com poder, com fama, com status, mas estão dentro de si, angustiadas, estão com um vazio que o dinheiro não é capaz de preencher, a fama, os seguidores na internet, nada é capaz de preencher. As pessoas estão procurando conhecer quem é Deus, as pessoas estão presas nas suas próprias condenações, condenadas por serem eunucos, condenadas por serem alcoólatras, condenadas por estarem presas à jogatina, ao tigrinho, condenadas por estarem presas às drogas, condenadas por estarem em um caso extraconjugal, discriminadas por isso, mas elas estão com a alma gritando. Mas quando o Senhor quer alcançar essas pessoas, Ele promove encontros. Deus não está preocupado com o rótulo que te colocaram. Você que entrou aqui hoje angustiado, tentando preencher um vazio de algo que você carrega há tanto tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está preocupado com o rótulo que te colocaram, com o peso que te sentenciaram. Deus quer alcançar a sua vida nessa noite. E é exatamente por isso que Ele marcou um encontro com você neste lugar. E tem um eunuco sentado do teu lado, sentado atrás de você, sentado na tua frente, mas também tem Filipes espalhados por aqui, que podem ser o caminho da tua libertação. Precisamos estar atento a isso. Por isso que eu disse que você vai fazer parte de um desses grupos nessa noite. Filipes, precisamos estar atento a isso. A humanidade está doente, a sociedade está doente, estão gritando desesperadas, com dores, com angústias, estão cheios de eunucos por aí, sentenciados, carregando dor, carregando depressão, as pessoas estão sofrendo, e a gente está aí, assistindo tudo, e muitas vezes não fazendo nada. Ontem eu vi agora, como estudante de psicologia, a gente acaba tendo conhecimento e pegando um caminho tão diferente, E ontem eu fiquei muito chocada com uma reportagem que eu vi de uma mãe. Na verdade, começou desde a semana passada. Eu estava indo para a aula e quando nós chegamos, eu e a Paola foi comigo neste dia, quando nós chegamos ali na Barra Funda, estava tudo parado, congestionado, e a gente não conseguiu avançar, aonde a gente pegava na linha vermelha, estava tudo parado. E aí falou, esqueci o nome, que a via estava interditada, porque uma pessoa tinha acabado de se jogar na linha do metrô. Aquilo me entristeceu tanto. E aí ontem eu estava vendo essa reportagem de uma mãe solo, mãe de 2 crianças, uma mulher linda, influente na sua cidade, era uma empresária, influente nas redes sociais, com um monte de seguidor. E eu entrei no Instagram dela, e ela fazendo as postagens das suas filhas, a dificuldade de ser mãe solo, e ontem ela tirou a vida dela. E eu vi uma postagem da filha adolescente falando da perda da mãe. Como uma filha adolescente vai lidar com o suicídio de uma mãe? É tão doloroso. Mas é exatamente isso, as pessoas estão adoecidas. E nós precisamos olhar ao nosso derredor e observar isso, ser sensível à voz de Deus, à voz do anjo, falando conosco. O que ele falou com Filipe? Vai, se aproxima, vai, conversa, vai, chega perto do carro que eu vou te mostrar que vai estar parado nessa rua que você vai, nessa estrada que você vai. Queridos, Deus nessa noite está visitando eunucos aqui. Pessoas que entraram aqui, que estão extremamente angustiadas. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm pensado em suicídio. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão numa crise de ansiedade tão grande.
porque está com um vazio da alma, que nada preenche. Talvez esse vazio tem nome, eunuco, um homem completamente marcado. Você está marcado por algo que te aconteceu. Você está marcado por algo que está acontecendo na sua vida. Por uma dor que você carrega. Mas eu quero dizer para você, você veio no lugar certo. Aquele que pode entrar aí nesse quartinho, na tua alma e no teu coração, está aqui nessa noite, o nome dele é Jesus. Ele pode te visitar e curar todas as lacunas da sua alma. Eu repreendo agora todo o desejo de morte do teu coração. Eu repreendo agora todo o desejo de parar. Você não vai parar. Há uma estrada nova preparada para você. A Bíblia diz que o Senhor tem vida e vida em abundância preparada para você. Que hoje seja quebrado todo pensamento de morte sobre a sua vida. Você veio para o lugar certo. Jesus está aqui. E Filipes estão aqui para te encontrar também nessa noite. Deus está procurando Filipes. Deus está procurando pessoas que se importem. Deus está procurando pessoas que ultrapassem a barreira. O problema agora é que nós estamos vivendo a geração do celular, que tudo a gente quer postar. Tudo a gente quer mostrar. Mas vai ter coisa que Deus vai nos chamar. Sabe que é meu brinco que está batendo aqui? Você não falou, amor, que é meu brinco. Eu vou ficar meia chique, né? Meia chique. Mas pelo menos não vai ficar esse barulho. Está vendo como eu já estou percebendo? Ó. Perdi o raciocínio. Fui fazer graça para coisa linda. Então, Deus está procurando que a gente se importe. O problema é que a gente só olha para o nosso umbigo. O problema é que hoje a gente quer holofotes. A gente quer que as pessoas vejam. Não vamos nos preocupar com isso. Felipe não pergunta, mas vai ser numa igreja que eu vou? Vai ter quantas pessoas lá? Mas vai ter câmera? Vai ter internet? Vai ter como o pessoal saber o que eu vou fazer? Não! Ele não se importou. Deus chamou ele para uma missão. Nós precisamos estar mais sensíveis. Eu quero convidar você a ter sensibilidade com quem está ao seu redor. Eu quero convidar você no seu trabalho essa semana. Você percebeu alguém que está triste, que era mó brincalhão e mudou? Você percebeu alguém que está chorando, alguém que está faltando muito no trabalho, e você procurar. Você se achegar. Ontem eu estava vindo ontem foi sábado, sexta-feira eu estava vindo da faculdade, e eu estou super atrasada, irmãos. Terminando o meu quarto semestre, que eu fiquei doente, perdi prova, perdi um monte de coisa, e eu vou tendo que fazer tudo agora, em um quinto semestre, que agora entrou laboratório e agora entrou estágio na faculdade. Então está muito corrido para mim. E eu vim digitando, né, um trabalho dentro do trem, para eu poder imprimir, para levar amanhã, 8 horas da manhã eu tenho que entregar. E aí tinha uma mulher na minha frente, isso eu digitando, aí ela começou a gravar um áudio, e ela falando alto, eu peguei. Aí ela estava com o braço assim, com uma tipóia, e ela estava muito triste, eu tinha percebido o semblante, mas, né, passou um pouco batido. Aí ela gravou um áudio para a pessoa. Ela falou, eu acabei de chegar do médico. E eu falei para ele que eu não estou aguentando essa dor, o que eu vou fazer? Eu estou à base, falou de um remédio, e gravando o áudio. Aí a pessoa falava, e aí ela respondeu para a pessoa, sim, acabei de marcar a próxima cirurgia. Só que você não sabe o que ele disse. Ele disse que a próxima agora vai afetar as minhas cordas vocais. Mas o que eu disse para ele? Eu falei, doutor, se tem que fazer, faz. Se eu perder a voz, sofrendo do jeito que eu estou, ainda vai ser pouco. E ela falou assim, eu estou na mão de Deus, fulana. Seja o que Deus quiser, uma cirurgia atrás da outra. Fazer o quê? Se Deus decidiu que eu passe, Ele vai cuidar de mim. Eu tenho que confiar. E aí, quando eu ouvi esse áudio, eu falei, Senhor, eu vou ter que entrar nesse mistério. Aí eu falei, desculpa te incomodar, tudo bem? Como você chama? Rosângela, que eu pedi ontem oração. Rosângela, eu ouvi o seu áudio. E tomei a liberdade de te cutucar, para dizer para você que eu sei que não está fácil o que você está passando, pelo pouco que você falou. Ela falou, mulher, acabei de passar numa cirurgia da coluna,
estou assim com uma dor, mexeu, eu estou parando todos os meus movimentos, mexeu com o meu braço, eu não estou aguentando de dor na cirurgia. Fui agora no médico, agora entupiu, ela falou, eu não vou lembrar o nome exato, entupiu aqui, eu vou ter que remarcar uma cirurgia agora com urgência, porque agora o outro lado está paralisando, e ele disse que as minhas cordas vocais serão afetadas, eu não vou falar. Aí eu virei para ela e falei assim, deixa eu falar uma coisa para você, o que o médico disse, o médico dos médicos tem poder de mudar diagnóstico. Eu não te conheço, mas eu quero profetizar na sua vida. Suas cordas vocais não serão atingidas, porque você vai fazer o que eu estou fazendo. Você vai contar que Jesus te curou, porque Ele acabou de me curar de um câncer, e Ele vai curar você também. Mas Deus me deu uma autoridade, irmãos. Outra hora eu não me importaria. Deus me deu uma autoridade. E ela começou a chorar, e quando ela começou a chorar, Estação Caieiras abriu a porta. Eu falei, eu não vou conseguir falar mais, mas você vai estar nas minhas orações. E não tenha medo da segunda cirurgia, eu também estou indo para uma segunda. Mas o Deus que começou a boa obra, Ele vai terminar. O Deus de obras completas vai realizar na sua vida e vai realizar na minha. A gente tem que se importar. A gente tem que falar. Ela deve ter ido o caminho chorando. E eu quero que você coloque ela na sua oração. Rosângela, ela chama, bem parecido comigo. Ore por ela, se importe. Ah, pastora, mas eu não tenho que ficar enxeretando a vida dos outros. Oh, você tem que estar sensível. Muitas das vezes o Senhor vai falar, encosta. Ouviu uma situação, encosta. Viu uma situação, encosta. Não fique indiferente. Felipe se aproxima do carro. E aí quando ele se aproxima, deixa eu achar aqui que eu perdi. Quando ele se aproximou, o Espírito Santo disse para ele, dentro desse carro, dessa carruagem, está um homem. Se aproxime e escuta o que ele está lendo. Se fosse nós nos dias de hoje, se fossem os pregadores da mídia, iria dizer, como é que é? É para mim me aproximar de um carro para ouvir um homem. O Senhor me fez andar 60 quilômetros para pregar para um homem. Nesse deserto não tem ninguém. Ninguém vai ver, ninguém vai aplaudir, um homem só. Mas a Bíblia diz que vale mais uma alma para Deus do que o mundo inteiro perdido. A Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Você imagina o quanto uma alma tem tanto valor. É por isso que você que aceita Jesus aqui ou se reconcilia, a gente faz uma festa, a gente põe bexiga, a gente aplaude, porque enquanto você está levantando a tua mão aqui, aceitando Jesus ou se reconciliando, a Bíblia diz que no céu os anjos param e olham para você e falam, vamos festejar, ele aceitou o Salvador, ele aceitou Jesus, ele voltou, e fazem festa lá. Então a gente precisa fazer festa. Quando ele se aproxima, o eunuco está lendo as palavras do profeta Isaías. E não sei se você sabe, naquela época bíblica, precisava se ler a Torá. E quando lia, tinha que ser em voz alta. É por isso que o Espírito Santo fala para ele ouvir o que o eunuco está lendo. Não é em pensamento e quietinho, ele está lendo em voz alta. E ele está lendo o capítulo de Isaías 53, versículos 7 e 8. Por favor, coloca aí, para a gente dar o desfecho da pregação. Isaías 53. Essa é a parte que o eunuco está lendo em voz alta, dentro da carruagem. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Quando ele está lendo em voz alta, Felipe se aproxima e faz uma pergunta para ele. Diz assim,
Olá, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está entendendo o que você está lendo? Você compreendeu? Ele vira para Filipe e fala assim: como que eu vou entender se não há quem me ensine? Se não há quem explique para mim? Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo esse momento da minha vida. Eu não estou entendendo o que eu estou sentindo. Felipe diz para ele: posso me assentar? Claro. E Felipe começa a pregar para ele. Sabe o que eu acho interessante, querido? Felipe direciona a sua mensagem pura e exclusivamente à história de Jesus. Porque a passagem que está sendo lida é Isaías tendo a visão do martírio de Jesus na cruz. Isso é o verdadeiro evangelho. Isso é a verdadeira salvação, que é Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez já falou assim: pastora, eu não prego porque eu não conheço Bíblia. Eu não prego porque eu não falo direito. Eu não falo de Jesus porque ainda estou capengando na fé, não leio a Bíblia, não conheço muito. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você tem que pregar é muito simples. É falar do amor de Deus para quem você vê necessitado. Você não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se puder, melhor. Mas se você não conhece, você precisa conhecer a história de Jesus. Você precisa conhecer os evangelhos que vão contar a obra redentora da cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 vão falar as mesmas histórias, porém cada um na sua visão. E você, crente, servo do Senhor, você precisa conhecer a história do sacrifício de Jesus, do seu nascimento, do plano lindo da salvação, até a morte e a ressurreição. Se você conhecer isso, você já pregou a salvação. Se você conhecer isso, você já consegue evangelizar. E dentro desse contexto, do seu jeito, da sua maneira, do seu vocabulário, da sua forma de falar, Deus vai te usar com todo o poder e autoridade. E para englobar a tua pregação, você vai falar do que Ele está fazendo na tua vida. Eu bebia, hoje eu não bebo mais, Jesus me libertou. Eu falava palavrão, hoje eu não falo mais, Jesus me libertou. Eu era depressivo, tomava um monte de remédio para dormir. Hoje eu deito e durmo igual um anjinho. Jesus me libertou. Quer testemunho maior do que isso? Você falar que Jesus te tirou de onde Ele te tirou. Você tem a sua história, eu tenho a minha. Você vai contar a tua. Aí o cara vai virar para você e vai falar: mas meu teu problema não, você não sabe o que eu estou passando. Sou dependente químico. Aí você vai falar: então eu vou contar a história do meu pastor. Você vai contar a história do irmão que você conhece. Ah, você não sabe o que eu estou passando, eu estou depressivo porque eu estou enfrentando um câncer. Você vai contar a história da tua pastora. Eu estou depressivo porque meu marido foi embora. Você vai contar a história de irmãs que estão sentadas aqui, adorando ao Senhor, e o marido também foram embora. Mas elas permaneceram firmadas na rocha que é Cristo. É isso que é pregar. O problema é que a gente coloca muito impedimento. Filipe senta e começa a contar para ele a história de Jesus, falando de Isaías 53. Isaías 53 conta a visão que Isaías tem. Quanto tempo antes do sacrifício? 700 anos antes do sacrifício de Jesus, Deus dá uma visão para Isaías que está escrito em Isaías 53. E é isso que o eunuco pergunta: de quem que ele está falando? Ele está falando de Jesus. E aí ele começa a pregar. Você precisa pregar, porque você pode mudar o destino eterno de alguém. Você não precisa conhecer a Bíblia inteira. Pregue, meu irmão, seja Filipe, anuncie a salvação, se interesse em contar a história de Jesus para o sedento, para o cansado, para o angustiado. Abre a sua boca, ainda que ninguém veja, ainda que não haja aplausos, não haja curtida, mas você pode mudar o destino eterno de alguém que está indo para o inferno.
alguém que está infeliz, angustiado, sem esperança, abre a tua boca, ouça a voz de Deus. As pessoas estão andando por aí desesperadas, precisando de alguém que explique para elas um pouquinho de Jesus. Não alguém que fale de uma religião, não alguém que critique a religião que ela está, o que ela acredita, não alguém que fale, tem que ser crente, porque é católico, porque é umbandista, porque não sei o quê. Para, irmão, para. Eu estava fazendo tratamento na Oncoclínicas, e eu até brinquei, né? A equipe multidisciplinar lá é muito boa, enfermeiras, médicos, mas a que eu criei mais expectativas me deixou a desejar, que era a equipe de psicologia, né? Primeiro que era a primeira vez que eu ia fazer, né, um atendimento psicológico, sou obrigada a fazer na faculdade, já comecei agora depois, mas nunca tive um contato direto com o psicólogo. E segundo, que eu ia aprender a ter uma aula. Foi uma decepção o atendimento psicológico. Mas em compensação, eu tive 2 nutricionistas maravilhosas. A primeira que me recebeu quando cheguei para começar o tratamento, e a que me pegou no meio do caminho. A que me pegou no meio do caminho, nós nos conhecemos, acho que foi 2, né, amor? 2 encontros, eu acho, ou 3. Ela é homossexual, completamente masculinizada, cabelo cortadinho. E aí a gente tivemos o primeiro encontro, e ela falou para mim, eu vi que você é pastora. Falei, sou pastora. Ela, nossa, e vi um pouquinho da sua história. Aí, na primeira oportunidade, Jesus nela, eu e o pastor cercamos ela, começamos a falar de Jesus, e ela falou assim, olha, eu não sei explicar o que eu estou sentindo aqui, ouvindo vocês falar, eu sou umbandista, mas eu estou toda arrepiada de ouvir vocês falarem, nossa, que coisa gostosa, e pregamos para ela, eu falei, você vai estar na minha oração, abracei ela, aí ela começou a seguir, a Nicole pegou o Instagram dela, isso é o primeiro contato. O segundo eu já fui com a expectativa dos meus resultados darem bom, e eu consegui tirar, né? Aí eu falei para ela, eu creio no poder de Deus, estou na expectativa, há um medinho, mas eu sei que Deus está escrevendo um testemunho de milagre na minha vida, vou até te contar, eu estou escrevendo um livro do processo. Ela, eu não acredito, eu quero esse livro. Aí começamos a conversar, quando foi no dia que eu fui tirar o pique, eu cheguei, ela estava bem na recepção, com um monte de enfermeiro, que inclusive eu esqueci de publicar, com um monte de enfermeiro, e eu desci muito emocionada, porque eu tinha acabado de sair da consulta, que me liberou, né, para tirar aquele negócio do meu braço, que está tão bonito, tirar o negócio do meu braço, e quando eu desci, que eu saí do elevador, que eu fui pegar o corredor, ela, eu estava falando de você para eles, aí eu, de mim, o quê? Uma frase que você falou que me impactou, a umbandista homossexual. Que frase ela? Você falou e me marcou. Enquanto Jesus não cura, Ele cuida. Aí eu falei, é isso mesmo. Enquanto Ele não cura, Ele cuida. Só que hoje Ele curou. Eu vim tirar o pique. Aí ela foi na sala, nos abraçamos. Falei para ela, eu já estou apaixonada por você. Quero você no lançamento do meu livro. Você está em todas as minhas orações. Ela, eu nunca vou esquecer de você. Sua vida marcou a minha. Eu falei, e a sua marcou a minha. Nós ainda vamos nos encontrar. Aí falamos de Jesus, fizemos um culto, tiramos foto, e eu não publiquei ainda, vou publicar. Mas é isso, irmão. Eu não estou lá para criticar a religião de ninguém, escolha sexual de ninguém. Jesus ama, eu também tenho que amar. Jesus abraça, eu também tenho que abraçar. Ai, que linda, quem foi? Que linda, gente, olha que foto de amor. Ai, que linda, que linda, que linda. Deus maravilhoso, Meire. Tem outras fotos também. É isso, a gente tem que falar com amor. Eles não precisam que ninguém aponte o dedo. Eles não precisam, a palavra em si vai ser pregada. A nossa igreja está aberta para qualquer religião, para qualquer opção sexual. Jesus amou e nós também amamos. Quem tem que libertar é a palavra, não é pastor, não é pastora. A nós compete amar, porque um dia nós somos amados e alcançados por esse amor, alcançados por essa misericórdia. Aleluias.
Pregue do teu jeito. Pregue da tua forma. Não precisa imitar ninguém. Seja autêntico, seja você mesmo. Eu ia contar uma história, mas não vou contar, que vai ficar tarde. Outro dia eu conto. Felipe prega para o eunuco, explicando o que era de Jesus que Isaías estava falando, do capítulo 53. E ele vai além, ele fala da morte, e ele chega, obviamente, porque o texto nos permite afirmar, ele chega no novo nascimento, que é o batismo. Ele fala, aí você tem que aceitar esse sacrifício, crer que Jesus é o Filho de Deus, e depois que você aceitou Ele como Salvador, você tem que descer nas águas do batismo e se tornar uma nova criatura. O velho eunuco vai morrer e vai nascer um novo homem. Enquanto isso, a carruagem está indo. E quando a carruagem está indo, que ele chega, o eunuco fala, ei, peraí, parou, moço, para aí. Tem água aqui. Possivelmente era um pequeno rio. Aí é a passagem que você leu comigo. Ele disse, o que impede de eu ser batizado? Alguma coisa me impede? Aí Felipe disse, claro que não. Você precisa crer em tudo que eu te falei. Aí ele diz no versículo 38, eu creio, depois de tudo que você me falou, que Jesus é o Filho de Deus. Aí ele disse, então se você crer, eu posso te batizar. Eles descem sem nenhum tipo de preparo. Descem as águas. Felipe vai na frente, desce ele e batiza ele. Talvez ele no caminho possa ter dito, Felipe, deixa eu só perguntar, meus problemas não impedem? Não. O fato de eu ser, não impede? Não. O fato de eu não ter muita experiência com Deus, já não estar muito tempo no caminho, não impede? Eu não posso nem entrar no templo, não. O fato de eu ter problemas não impede? Não. Porque o batismo, ele não é para os perfeitos. Ele é para os imperfeitos. O batismo é símbolo de morte, lavagem da água. Você vai descer as águas. Esse homem que desce a água, essa mulher que desce as águas, ele morre. Esse batismo é símbolo de sepultamento. É muito parecido. Quando você vai sepultar, você desce a pessoa, né? Claro que, guardadas as devidas proporções, hoje tem outros tipos de forma de sepultamento, parede, né? Hoje está no auge aí o clemar, mas normalmente é terra, né? A pessoa desce, símbolo de morte. Mesma coisa o batismo bíblico. Você vai descer as águas, morreu, e quando você voltar eunuco, você vai voltar um novo homem. O teu passado vai ficar sepultado naquelas águas. Não importa o que você viveu até aqui. E diante disso ele fala, então, eu quero me batizar. E ele toma a decisão de se batizar. Aquele momento, eu acho tão lindo essas coisas que Jesus faz, meu querido. A gente que está pregando errado. As pessoas pensam que para vir servir a Jesus tem que ser perfeito. Eu preciso mudar primeiro. Eu preciso transformar primeiro. Eu preciso largar. Não! Você não vai conseguir sozinho. Ele é a tua força. O que o eunuco disse? Alguém poderia pensar que ele disse, não, vou esperar mais um pouquinho. Vou me preparar. Vou digerir tudo que você me falou. Sabe qual era a mentalidade do eunuco? A hora é agora, eu não posso deixar essa hora passar. Eu nem sei se o amanhã vai chegar. Eu nem sei se eu vou ter uma nova oportunidade. O tempo da salvação é agora. Essa era a visão do eunuco. E essa tem que ser a sua. A hora de entregar sua vida para Jesus é agora. Pastora, mas eu vou arrumar minha vida. Vou dar um jeito. Não vai arrumar. Você não vai. Porque a gente não consegue arrumar a nossa própria vida. É Jesus que entra e limpa, transforma e arruma tudo. Quantas vezes você disse que ia e não conseguiu? Quantas vezes você disse, agora eu vou parar de fumar? Parava 3 dias, no quarto já estava comendo o dedo, comendo a unha, arrancando o cabelo, batendo no cachorro. Aí você voltou. Porque é você quis se libertar. Mas se você deixar, Jesus vai te libertar. Mas vai ser hoje, pastora? É instantâneo, é agora? Não, não é instantâneo e não tem problema. Tomara que você não seja do grupo que escorrega. Começou a caminhada e escorrega. Muitos começam e ficam firme. Ah, parei de beber faz 3 meses, desde que eu estou vindo na igreja. Glória a Deus, continua. Mas alguns nos 3 meses dá uma
desviada, uma escorregada. Continua, não para não. Não é um escorregão que vai definir o seu destino. A mão dele continua estendida para te pôr de pé. Não para. Se você entrou aqui, pastor, eu comecei e recomecei 1000 vezes. Eu pego, paro, volto, pego, paro e volto. Que bom que você volta. Pior é quem para e nunca mais volta. Para, ó glória, que bom, né? Para e volta. Jesus não exige nada de nós. A única coisa que Ele exige é que a gente creia que Ele tem poder de nos libertar. Poder de transformar. Foi exatamente o que o eunuco fez. Sabe o que acontece ali? Os músicos podem subir, diáconos podem se preparar, por favor. Eles terminam o batismo. Eu gosto e eu vou abrir. Para você ver como a história termina. Atos 8. Olha que bonito. Atos 8. Deixa eu lembrar aqui o versículo. Oh, meu Deus. Esse óculos acho que já está com defeito já, esse óculos. Põe a luz que está... Pronto, chegamos. Atos 8. Versículo... Peraí, queridos. Chegamos. Pode pôr o 39, né? Porque eu parei a leitura no 38. Por favor, o 39. O 38. E mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não precisou voltar à estrada. Quando ele saiu da água, o Espírito Santo arrebatou ele, tirou ele de lá e colocou ele de novo na cidade que ele estava. Aí, ó que lindo, o eunuco não o viu mais. Foi instantâneo. E, ó essa parte aqui, ó. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Não tinha mais tristeza, não tinha mais angústia, não tinha mais dor, não tinha mais marca, porque o eunuco que subiu era um novo homem, aquele cheio de dor, de depressão, de angústia, foi sepultado nas águas. É isso que Jesus faz quando nos dá uma nova vida. Eunucos que estão aqui nessa noite, não eunucos pela história, mas de alma, carregando uma marca do abandono, da traição, da vergonha, das escolhas erradas. Jesus diz para você hoje: eu posso escrever uma nova história na sua vida. Eu tenho o poder de te curar das suas maiores feridas. Eu tenho o poder de fazer tudo novo e fazer que as coisas velhas fiquem para trás. Ele tem uma nova história para você. Só basta você querer viver essa história. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu não posso terminar essa mensagem para nós adentrarmos a ceia sem dar a opção para você que Filipe deu para o eunuco. O que eu preguei hoje está aqui, ó, em memória dele. Hoje nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Por ora é um pedaço de pão com um pouquinho de suco de uva. Mas daqui a pouco vai ser consagrado, já foi uma vez e vai ser por nós, porque os diáconos já oram. E vai se tornar um elemento sagrado. Pedaço do corpo e um pouco do sangue. Que foi derramado em favor de mim e em favor de você. Quem, pastora? Ele? Ele. Eu não é possível, porque você não me conhece. Você não sabe a vida que eu vivo. É você mesmo.
Foi derramado esse sangue por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, ele quem? O filho, o homem de Isaías 53, para que todo aquele que nele crê, lembra que o eunuco disse, eu creio que ele é o filho de Deus, então, creu, será salvo. Todo, não alguns. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não é alguns que neles crê. Quem faz seleção, quem faz acepção somos nós. O amor de Deus não há acepção. E nessa noite eu quero fazer um convite para você que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Bom seria que já tivesse água aqui e a gente já emendasse, igual Felipe. Mas a parte boa, hoje não tem, mas daqui 2 domingos, sem ser hoje 2, vai ter. E você poderá provar da mesma experiência incrível que Felipe teve. Para isso você precisa fazer o quê? O que Felipe teve não, o que Eunuco teve. Fazer o que Felipe falou. Confessar Jesus e crer nele. Se você crer, você poderá ser batizado. Mas primeiro você precisa confessá-lo, aceitá-lo como seu Salvador. E eu quero fazer um convite para você que frequenta a igreja, gosta de hino, gosta de culto, mas nunca tomou a decisão. Que talvez está há anos preso em uma religião. Eu não estou te oferecendo religião, nem placa de igreja, porque isso não salva ninguém. Naquele dia eu não vou poder dizer, eu era da igreja vivendo o novo tempo, evangélica. Não, naquele dia o que vai dizer é, eu fui lavada pelo sangue de Jesus. Ele me purificou de todo o pecado e escreveu meu nome do livro da vida. É sobre isso, não é sobre religião. A religião é secundária. Jesus é primordial e prioridade. Então eu quero convidar, se alguém gostaria de entregar sua vida para Jesus. Pastor, eu sou católica, eu sou de outra religião, mas hoje a palavra vem no meu coração porque eu nunca aceitei Jesus. Eu não estou fazendo um convite, quer virar crente. Não, eu estou perguntando se você quer entregar sua vida para Jesus. Não tem a ver com religião. Tem a ver com uma nova história que Deus quer escrever na sua vida. Há alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus nessa noite? Tem uma mão levantada ali. Oh, glória, a esposa do Rogério. Aleluia, louvado seja Deus. Acompanha ela, Nádia. Oh, Rogério, acompanha ela também, sua esposa. Vamos celebrar, irmão. Aplauda o Senhor por essa alma. Deus começou pelo esposo. Oh, glória. Aleluia. Oh, que alegria. Oh, minha linda, que Deus te abençoe. Que alegria esse momento. Oh, glória. Oh, começou por você, hein? Graças a Deus. Que alegria, Rogério. A família no altar do Senhor. O Rogério é primo do Leandro. E quanto tempo faz que você começou a vir? Uns 3 meses que ele aceitou Jesus. E eu tive uma conversa com a esposa esses dias. Ela falando da obra que Deus está fazendo na vida do esposo dela. E ela falou, pastor, o que Deus está fazendo na vida do meu esposo, eu quero acompanhar ele. E hoje ela toma a decisão de entregar a vida para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão? Ela é católica, foi o que eu disse. Tem mais uma mão levantando ali, ó. Louvado seja Deus, acompanhe ela e faça festa. Vem mais pra cá. Glória a Jesus. Uma nova história para a sua vida. Oh, glória. Nova história. Novo tempo. Aleluia, Jesus. Uma nova história, um novo tempo para a sua vida. Aleluia. Oh, glória. Que festa, Senhor. Oh, que bênção. Te dei um abraço lá na porta e vou dar outro.
Seja muito bem-vinda à sua nova vida, viu? A palavra sua vem toda para mim. Glória a Deus, é o Senhor que te trouxe aqui. Essa palavra foi para você porque Jesus marcou um encontro. Deus abençoe. Está acompanhando ela? É conhecida? Ai, que bênção. Fica aqui, minha querida. Tem mais alguém? Ela falou que a palavra foi toda para ela. Foi Jesus que marcou um encontro com ela aqui. E a palavra foi para você também. Não deixa para amanhã não. Vem como está. Para Deus não importa a sua vida, o seu momento. Ele te quer. Ele quer entrar e fazer uma nova história na sua vida. O tempo é agora. O amanhã não nos pertence. Hoje é o dia de aproveitar a oportunidade da porta da salvação aberta. Há mais alguém? Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Cresceu na igreja, cresceu no evangelho. Mamãe levava, vovó levava, mas no caminho se afastou, igual eu. Um dia me afastei também. Fui comer as bolotas do porco no mundo, mas Jesus me trouxe de volta e quer trazer você também. Há alguém que está desviado, que gostaria de retornar aos braços do Pai? O Pai te espera, a mesa está pronta, o anel vai ser colocado de novo no seu dedo, como filho pródigo. Não deixa para amanhã não. Se há alguém que quer reconciliar, aproveita a oportunidade nessa noite. Se não há, eu vou ter que encerrar por causa da nossa ceia. A ceia demanda tempo. Há mais alguém? Não há? Então eu vou falar com essas duas abençoadas aqui. Como você chama mesmo? Solange. Juliana, você está aceitando Jesus como seu Salvador? Você também, Solange? Vem aqui na frente vocês duas, eu quero fazer uma oração. Vocês repetem comigo essa oração? Diz assim: Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Vamos orar por elas? Você pode estender suas mãos aqui, abençoar essa nova vida, essa nova história que começa hoje. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estão as suas filhas, Senhor, que hoje, como eunuco, tornam público a decisão de te aceitarem como o único e suficiente Salvador. Hoje, Senhor, elas estão deixando o passado para trás, deixando a religião e aceitando o Salvador como o único Senhor. Quero pedir que o Senhor perdoe os pecados delas, que o Senhor esteja escrevendo o nome delas no livro da vida, que o Senhor esteja levando elas para uma nova história, um novo tempo. Que o Senhor dê força para elas serem, Senhor, firmadas na Tua presença e continuarem a caminhada. Que toda acusação do inimigo, todo levante, caia por terra, porque a partir de agora, elas se tornam propriedade exclusiva do Senhor. A vida agora delas pertence a Jesus, e o Senhor entra por completo. Obrigado pela vida delas, Pai. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Solange, Deus te abençoe, viu? Bem-vinda à nossa família oficialmente, minha linda. Deus te abençoe, viu? Conta com a gente. Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade para descer e receber a festa na terra pela vida delas. Deus abençoe a sua nova história, o novo tempo da vida de vocês. Que seja lindo. Um novo tempo Deus tem. Vivendo um novo tempo. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh glória! Obrigado, Jesus. Vamos passar agora para a Santa Ceia do Senhor. E trago boas novas a elas que entregaram a vida para Jesus hoje, e a você que já entregou por esses dias, ou esse tempo atrás. Daqui 2 semanas, se o Senhor permitir, você poderá estar descendo as águas do batismo, para participar da Santa Ceia do Senhor. Algumas coisas a gente pede que você possa ser batizado. Se você já batizou em outra igreja, está nos visitando, é muito bem-vindo a cear conosco. Pastor, eu não sou batizado, preciso resolver algumas coisas ainda. Então resolva primeiramente a sua situação com Deus, e depois você pode
participar da Santa Ceia do Senhor. Nós estamos em abril. O batismo será no último domingo. No seguinte já é Santa Ceia de maio, se Jesus não voltar até lá. E aí você já poderá, mês que vem, olha que coisa linda, já estar participando do corpo e do sangue de Cristo. No final do culto, nós vamos mostrar para vocês a equipe que vai estar responsável por pegar os nomes, para você se candidatar ao batismo e ir para essa nova história, para esse novo tempo que Deus tem na sua vida. Amém? Vamos orar, consagrando a Santa Ceia ao Senhor. Esse momento é um momento de renovação de aliança. Você que já é batizado, você que está esperando esse tempo, quando você tomar a ceia agora, e eu acho muito bonito, eu repito, acho lindo, algumas pessoas fazem isso, faz também. Tira uma foto bem bonita assim, ó, que nem o pessoal aqui faz, tem bastante gente que faz. Publica, tem casais que faz, eu acho bonito, o marido assim, a mulher. Marca a sua igreja. Tem orgulho de dizer que você está vivendo uma nova vida em Cristo, porque batismo é nova vida e ceia é renovação de aliança. Você já passou por isso, então você está numa nova vida. Pode pegar teu celular, você não pega na palavra, porque você presta atenção, mas depois você pode pegar, quando for cear, tira a foto, marca, alguém vai olhar e vai ser aí, ó, igualzinho o Felipe e o Eunuco. Eita, que foto é essa? Onde você está? Estou na minha igreja, vamos lá pegar um culto comigo, vamos lá ouvir a palavra. Deus está fazendo uma obra na minha vida em um lugar, quero que você conheça, você vai estar ganhando almas. Porque a partir de agora, quando nós abrirmos aqui, é uma renovação de aliança. Todo mês, quando você participa do corpo e sangue de Cristo, você renova a sua aliança com Ele. Jesus, eu confesso novamente o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso novamente que a minha vida é tua, porque o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Que essa ceia traga sobre a sua vida força, renovo, ânimo. Que toda seta, dardos inflamados contra você, seja quebrado pelo tomar da ceia e o participar do corpo e do sangue de Cristo. Pastor, esse mês eu dei umas vaciladas, aconteceu uns negócios, não sei nem se eu vou tomar. Se conserta agora. Se conserta agora. Peça perdão e abandona o que quer que aconteceu e participe sim. Porque talvez a de maio pode não chegar para você. Pode não chegar para mim. A hora de acertar a nossa vida é agora. Não deixa nada para depois. Acerta agora. Você está tendo a chance de se batizar para poder mês que vem, se Deus permitir, participar. Não deixa passar. Eu vou ver para junho. Eu vou ver para julho. Quem garante que junho e julho vai chegar para nós, querido? Nós nunca sabemos. Então a hora é agora. Como diz o eunuco, eu quero agora. Não tem nada que me impeça. Dê o seu nome hoje e na próxima você já vai estar conosco. Vamos orar? Estenda as suas mãos aqui consagrando. Querido Deus e eterno Pai, queremos consagrar a Ti agora, Senhor, este pão e este sangue. Agora será sangue, era apenas um suco, mas agora representa o Teu corpo que foi moído por nós, e o Teu sangue que foi derramado, como disse o profeta Isaías, que Te viu, homem de dores, amassado naquela cruz, o cordeiro que foi à cruz, sem nenhuma reclamação e murmuração. Não havia beleza alguma nele para que o desejássemos. Ele era frito de Deus, padecendo naquela cruz, para nos dar o direito de vida eterna. E hoje, Senhor, lavados e remidos no sangue, nós tomamos posse desse sacrifício. Renovamos a nossa aliança com o Senhor. Que essa ceia traga renovação, fortalecimento, ânimo, santificação, Senhor, purificação de pecados, e que ela nos leve cada dia mais perto do Senhor. Eu abençoo e consagro essa ceia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ceia vai passar, irmão Sandoval. Você precisa só estar com os olhos abertos para pegar, e depois você pode levantar sua mão, adorar, louvar ao Senhor, em adoração a Ele. Que nada roube a tua atenção, que você possa prestar um culto agora de gratidão. A partir de agora não há mais pedidos, apenas agradecimento por tudo que Ele fez por nós. Amém?